Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço aí a participação de todos. Vocês que puderam reservar aí um tempo para a gente assistir a esse conteúdo, é muito bacana, muito obrigado. Eu sei que muitos já seguem os canais digitais da Abrasoftware, mas aqui fica novamente um convite para que vocês reservem algum tempinho para acessarem novamente os nossos canais, favoritarem, porque através deles vocês podem ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente compartilha, seja de Autodesk, Microsoft, Adobe, dicas importantes, artigos que os nossos especialistas escrevem e publicam em nossos canais, seja no LinkedIn, seja no próprio blog da Abrasoftware. Eu agradeço demais, não vou tomar muito tempo de vocês, apenas também para frisar que todo o conteúdo aqui dessa live ele é gravado e depois, ao final, a gente compartilha, através de um agradecimento, o link onde vocês podem acessar esse conteúdo e todos os outros que a gente já publicou. Vocês podem ver, rever pausadamente, compartilharem com seus times, responderem, interagirem, fiquem muito à vontade. Hoje a gente está aqui com o Flávio, nosso especialista de soluções Autodesk dentro da Abrasoftware, e ele vai comentar um pouquinho sobre a implementação da metodologia BIM dentro das instituições, principalmente depois do decreto aí 10.306, sobre a obrigatoriedade da metodologia dentro das obras e instituições públicas. Ele vai contar um pouquinho aqui para a gente. Fiquem super à vontade, se vocês quiserem interagir ali no chat, pode fazer alguma pergunta, que ao final eu abro aqui para o Flávio responder se a gente tiver. Se a gente não tiver também, como eu disse, a gente compartilha esse conteúdo e fiquem super à vontade depois enviarem dúvidas, questionamentos. Agradeço a participação de todos. Flávio, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo espaço, obrigado pela gentileza em trazer esse conteúdo para a gente ter esses, pelo menos esses minutos aí nessa tarde de quinta-feira. É todo seu, Flavião. Obrigado. Obrigado, JP. Boa tarde. Boa tarde aí ao time. Boa tarde a todos. Tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje, como o JP antecipou, a gente vai falar um pouco sobre implementação BIM. Tá? O BIM que é um assunto até relativamente difundido, principalmente nos últimos 2, 3 anos aí, por conta do decreto federal, né? A gente fez uma live, temos um conteúdo muito bacana a respeito desse decreto e de alguns pontos, relacionando alguns pontos a soluções e tecnologias, né? Depois vocês podem acompanhar nos canais da Abrasoftware, tá? Mas hoje a gente vai falar especificamente ali do que tange ali a implementação BIM. Vamos falar especificamente sobre os desafios para uma implementação BIM bem sucedida, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Carvalho, eu sou especialista técnico em soluções Autodesk aqui da Abrasoftware, especialista BIM, e vamos dar início a esse conteúdo a partir de agora aqui com vocês. Bom, estou mostrando aqui, vou trazer aqui para vocês já de cara o menu, e o nosso menu vai trazer os temas centrais da nossa apresentação, né? Eu vou, nessa primeira parte, contextualizar não só o BIM, mas também o cenário da indústria de arquitetura, engenharia e construção, o momento atual desse setor, né? Em termos globais e principalmente aqui no nosso país. E depois eu vou passar, propriamente dito, a parte da implementação, fazendo uma conexão com esse cenário e com a contextualização do que é a metodologia BIM, né? No finalzinho, como o JP também adiantou, sobrando um tempinho, a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Então fiquem à vontade, eu gosto bastante quando vocês mandam pergunta, eu gosto de interagir com vocês, então mandem suas perguntas para a gente responder ao final da live, combinado? Então, vamos dar início aí, falar um pouco sobre o cenário atual da indústria de AEC, né? Começar aí a nossa jornada da nossa live, o nosso conteúdo de implementação BIM, tá? E para a gente começar, eu destaquei aqui uma frase que diz respeito à visão da Autodesk, que é o fabricante dos softwares de AEC, alguns dos softwares de AEC mais difundidos e mais utilizados do planeta, né?
como o AutoCAD, o Revit, o Navisworks, o ReCap, enfim. E o que a Autodesk fala em relação ao cenário atual, ao cenário global atual da indústria de AEC? Né? A indústria de AEC, arquitetura, engenharia e construção, está em transformação, né? Mas ainda enfrenta desafios clássicos. Tá? E o que são esses desafios? Né? O que a gente tem para vencer, para transpor no nosso cenário atual da indústria de AEC? Eu trouxe aqui quatro desafios, né? Destaquei 4 desafios e trouxe 4 dados referentes a esses desafios. Né? Primeiro, falando de produtividade, né? É um desafio grande, né? A baixa produtividade, tá? A produtividade da indústria aumentou apenas 1,5% de 2003 a 2019, um período de tempo grande para um percentual tão baixo, né? Principalmente levando em consideração tudo que a gente viveu e tudo que a gente descobriu e melhorou em termos de tecnologia, em termos de transformação digital. É um aumento consideravelmente baixo, tá? Um outro dado interessante referente a retrabalho, né? Consta que até 25% do custo final de projeto está relacionado, é fruto de retrabalho, né? Retrabalho é uma pedra no sapato da construção civil, da indústria de AEC, não só da indústria de AEC, né? A indústria de manufatura também passa muito por isso. Um terceiro dado que a gente destaca, que eu destaquei para vocês, fala dos atrasos de cronograma, né? 20% de atraso médio referente aí a projetos de construção, tá? É um percentual alto, né? Bem alto, na minha opinião, tá? Referente à questão de cronograma, tá? E por último, um último desafio ali crucial ali que a gente enfrenta no nosso cenário atual da indústria é uma comunicação deficiente, né? Então a gente coloca ali falhas de comunicação e no fluxo de informação representam 48% de retrabalho. Desse retrabalho que eu falei para vocês, desse percentual de retrabalho que eu falei para vocês, que eu considero alto, praticamente metade desse retrabalho é fruto de falha de comunicação e centralização e fluxo de informações. É muita coisa, né? Esses são os 4 destaques que eu trouxe para vocês referentes aí a desafios da indústria, do atual momento da indústria, né? E eu gostaria de conectar isso com um termo que está super em alta, né? Que é a transformação digital. Dentro desse cenário, desse contexto, onde a gente tem esses problemas latentes da indústria da arquitetura, engenharia e construção, a Autodesk surge não só como uma produtora, né, como uma fabricante de software, né, mas também como um agente de transformação digital. Né? Por que a gente fala isso? Porque a ideia é não focar no software, não focar na ferramenta, e sim nas soluções, sim no algo a mais, no pacote completo da coisa. Né? E pertencendo, né, a esse mundo da transformação digital, sendo um agente de transformação digital, o que a gente tem como ferramentas para proporcionar essa transformação digital dentro da indústria? A gente vai trabalhar com ferramentas que são verdadeiros expoentes, né, do cenário tecnológico atual, né? E dentro desses expoentes, a gente destaca ali o BIM, a Cloud Computing, Digital Twins, inteligência artificial, realidade estendida, né? Todos esses são mecanismos, são tecnologias que vieram para potencializar os processos produtivos, reduzir, mitigar os problemas, né, os desafios, e proporcionar melhores projetos, melhores construções, melhores condições de operação e manutenção dos ativos. Né? Eu trouxe aqui algo que eu gostaria de destacar referente a isso, né? Que eu chamei ali de caminho da transformação digital. Tá?
O que é esse caminho da transformação digital? O caminho vai começar com planejamento, ou seja, a estruturação, né? Pôr no papel uma ideia, trazer essa ideia à tona, né? E materializar ela através do planejamento. E numa fase seguinte, a gente tem ali metodologias e processos, tá? Então, eu destaquei ali a metodologia BIM, aliado a processos de coordenação, né? E processos de produção do teu projeto, da tua construção, né? Que é a construção digital, tá? Que, vamos dizer ali, é a parte 3D, a modelagem, né? Passada essa fase, a gente vai ter ali a fase de operação inteligente, tá? Até quando eu coloco ali como construção digital, a gente passa da fase de modelagem para a fase construção e montagem, né? Engloba isso, né? E aí a gente vai para a fase de operação inteligente, tá? Onde a gente vai manter esse bem de forma inteligente, de forma sustentável, né? E utilizando as melhores práticas. E aí, o que a gente usa para isso, né? O que a gente vai usar para isso? Dados, inteligência artificial e sustentabilidade, que eu acabei de citar, né? Quando a gente fala em dados, uma parte importante do BIM, ou a parte mais importante do BIM, como eu costumo dizer nas minhas aulas, é a informação, né? É ter a informação de forma organizada e manipular essa informação de forma eficiente, tá? Então, quando a gente fala em informação, logo vem na nossa mente a questão dos dados, né? Estruturar dados, estruturar bem esses dados, armazenar e organizar e gerir bem esses dados, né? Os dados são as informações do projeto, tá? E uma vez estruturados esses dados, você tem a possibilidade de utilizar ferramentas de IA, né? Ou que utilizam IA como base para gerar insights, gerar conteúdo, gerar produtos, né? Também, falando aí da IA generativa, né? E fazer tudo isso tendo foco em sustentabilidade, que é um tema também muito importante nos dias atuais, tá? Escalando tudo isso, a gente chega no nosso objetivo, que é colocar em prática as soluções de transformação digital dentro da indústria de AEC. Tá? Esse aí é a trilha, o caminho para a transformação digital, passa por esses expoentes, passa por esses agentes de transformação. Todos esses carinhos aí que eu coloquei nesse diagrama, nessa pirâmide, né, que a gente escalou, são pontos-chave, né, palavras-chave, né, muito importantes e que devem sempre ser levados em consideração dentro de um projeto, dentro de uma implantação, dentro de um escritório de projeto ou uma construtora, tá? Bom, dito isso, né, vamos adentrar um pouco na questão do BIM, né, que a gente colocou ali como uma das ferramentas de transformação digital e que eu coloquei ali como fazendo parte da nossa escalada para a transformação digital da indústria. Tá? O BIM surge aí, ele encaixa como uma luva, né, dentro dos preceitos que a gente definiu e normatizou, né, com a Lei 10.306 aqui no Brasil, né, falando da 10.306, em termos globais com a ISO 16650, né? Vamos contextualizar o BIM. O BIM, eu trouxe uma definição bem direta, né, do que seria a metodologia, né? O Building Information Modeling é um processo que integra informação e modelagem digital e que permite a colaboração desses agentes, né, entre diferentes disciplinas da construção, garantindo eficiência em todo o ciclo de vida do projeto. Tá? O ciclo de vida do projeto é um ponto-chave para mim, dentro de todo o processo que envolve, todos os processos que envolvem o BIM. Tá? É uma palavra-chave aí, tá bom? Tanto é que eu também destaquei esse ciclo de vida e correlacionei esse ciclo de vida do empreendimento
ao ciclo do BIM, né, ao ciclo dos processos BIM, né, que a gente divide ali em quatro etapas, né, 4 fases. Né, a fase de planejamento, a fase de projeto, né, que é o design, a fase de construção e a fase de operação e manutenção. Quer dizer, fazendo um paralelo aí com como as coisas funcionavam até pouco tempo atrás, ah, quando você tinha o projeto, né, o teu projeto ele estava atrelado, em teoria, né, a todas essas fases, mas não havia uma conexão direta, real, entre as fases, né? Então a gente costumava dizer que a indústria da construção costuma dizer que a indústria da construção é uma indústria fragmentada, ou seja, você tem os silos de processos, né? Planejamento, aquele silo conclui, fecha o ciclo dele, o projeto se baseia naquele silo, ele fecha aquele ciclo passa as informações, consolida as informações e passa para o ciclo da frente, e assim sucessivamente até a operação e manutenção. Porém, dentro do universo do BIM, né, falando ali de processos colaborativos, todas essas etapas são interligadas. E elas avançam simultaneamente, né? Praticamente simultaneamente, né? Eu sei que tem as ordens, né? Você respeita as ordens, mas em algum momento você vai ter um encontro e uma conexão direta entre essas áreas, né? Quando a gente fala dos processos do BIM. Tá? E aí eu destaquei daquela definição que eu tirei, que eu passei para vocês, 3 palavras-chave que vão ser os balizadores aí de todos esses processos e etapas que envolvem o BIM, tá? Que são modelagem, eficiência e colaboração, tá? Então, beleza. Entendendo tudo isso, entendendo o ciclo de vida do projeto, a correlação entre as etapas do ciclo de vida do projeto, os objetivos e os preceitos do BIM, a gente, colocando ele em prática, ou na tentativa de colocar o BIM em prática, eu separei aqui 3 dados. Acho que é sempre importante trazer dados, trazer informações, estatísticas para vocês, para que a gente consiga mensurar as vantagens de se aderir a uma metodologia como essa, porque a gente tem em vista uma série de desafios, até é o tema é o nosso tema de hoje, né? Essa questão dos desafios da implementação BIM, da utilização do BIM. E a gente sabe o quão difícil é vencer esses desafios, e para até dar a vocês uma dimensão do que a gente tem de melhoria com relação à implantação e aplicação do BIM, eu acho importante trazer esses dados, né? Então, eu destaquei 3 dados ali interessantes, 2 falando de um cenário mais global e um terceiro falando especificamente do cenário brasileiro, tá? O primeiro fala, de acordo com o McKinsey Global Institute, que é um instituto de estatísticas americano, o uso do BIM pode aumentar a produtividade no setor da construção em até 50%. Então, a gente falou lá atrás, fazendo uma conexão com o cenário atual da construção e dos desafios que o cenário atual da indústria da construção enfrenta. Um dos desafios que eu destaquei foi qual? A produtividade. E aí você traz um estudo que projeta até 50% de melhoria nesse quesito. Então, é um ponto de destaque, tá? Um outro instituto de pesquisa e estatística norte-americano, Dodge Data and Analytics, revelou que 89% dos profissionais que utilizam o BIM relatam uma redução significativa nos conflitos durante a obra. Redução de conflitos fala de uma etapa crítica de projeto, que é a etapa de compatibilização, que é quando você sobrepõe os projetos das disciplinas envolvidas e identifica interferências entre elas, né? Como o BIM ele permite que você colabore o projeto entre as disciplinas, durante o processo de elaboração desse projeto,
você consegue identificar e resolver esses conflitos na etapa de projeto, evitando que esses conflitos estourem lá na etapa de obra. Então, isso vai refletir nos 89% ali dos profissionais que relataram redução significativa nesses conflitos. Tá? Redução significativa dos conflitos significa uma redução do retrabalho. E o retrabalho também é um dos destaques negativos, né, trazidos lá no começo da live, que eu comentei lá com vocês, tá? Como sendo um dos problemas do cenário atual da indústria. Bom, e finalizando aqui o terceiro e último dado que eu destaquei, falando de Brasil agora, um levantamento do Instituto de Pesquisa Tecnológica indicou que o BIM tem potencial para economizar até 30 bilhões anuais em obras públicas. Quer dizer, esse slide eu até tenho trazido ele nas minhas apresentações falando sobre BIM, e trouxe ele na apresentação passada, na live passada que eu fiz com vocês, falando sobre a lei federal, né, o decreto federal, e é um dado que fala de grana, né? E para o investidor, para o empresário, para o cara da empresa lá que vai botar o dinheiro para fazer a coisa acontecer, dizer que você tem um potencial de economia desse porte não é algo para você ignorar, tá? Então é um número que eu faço questão sempre de destacar também. Beleza, gente. Contextualizado o BIM, falado das possibilidades em termos estatísticos com a implantação e com a utilização do BIM, né? A gente passa aí para o ponto central da nossa apresentação, tá? Que são os desafios para a implantação BIM. Bom, relacionado a esse assunto, galera, eu gostaria de começar falando um pouco também, trazendo um pouco também da visão da Autodesk, tá? Que é a fabricante aí das soluções voltadas para a indústria de AEC, das principais soluções voltadas para a indústria de AEC. O que a Autodesk fala sobre esses desafios, né? Eu destaquei no conteúdo 6 desafios para a implantação BIM bem-sucedida. Fiz aí um top 6, tá? Dos desafios para a implantação para uma implantação BIM bem-sucedida. Quais são esses 6 desafios? Destacamos, inicialmente, falta de planejamento estratégico e objetivos claros. É uma coisa que eu até escrevi sobre no meu LinkedIn, tá? Depois, se vocês quiserem me procurar lá, podem me procurar, tá? Eu até escrevi uns meses atrás sobre isso no meu LinkedIn, que o porquê, por que você implanta, por que você quer implantar BIM, por que você quer usar BIM. Muitas vezes as empresas elas já começam errado, porque o porquê é o começo, né? Então muitas vezes as empresas começam errado. Não ter objetivos claros, não ter um planejamento estratégico que foque no alcance desses objetivos, vai estourar lá na frente como por que eu estou fazendo isso? Não está dando certo, do jeito anterior era melhor. Enfim, sempre acontece esse tipo de situação. É muito frequente, tá? Então, o porquê é muito importante, gente. Por que você quer implantar BIM no seu projeto? Por que você quer implantar BIM na sua empresa? Tá? Ter isso bem definido e montar uma estratégia para alcançar esse porquê, para vencer esse porquê, é super importante. Bom, um outro desafio crítico considerado aí pela gente é a ausência das lideranças e comprometimento. É super importante quando a parte operacional, né, os engenheiros, os técnicos, modeladores, projetistas, arquitetos, coordenadores,
quando eles têm um interesse em fazer implantação, quando eles entendem a importância, entendem as melhorias que vão ser geradas com a implantação, é muito importante, vital. Porém, gente, se os líderes, se a galera que está em cima do operacional, a galera que está ali já no executivo, né, que toma as decisões, que assina os cheques, que banca as ideias, se essa galera não bancar a ideia, não comprar essa ideia da implantação, quando você escala para uma empresa de médio, grande porte, que é muito grande, muitas cabeças, muitos grupos e equipes com pensamentos e alinhamentos diferentes, fica difícil, sem um direcionamento vindo de cima, a implantação pegar. Porque, vamos implantar aqui para esse projeto, aí fiz um projeto piloto, pô, legal, deu certo. Aí o próximo projeto, já está atrasado, vamos fazer nesse método aqui, aí o negócio vai morrendo. Quando a coisa vem de cima para baixo, né, como a gente fala ali no jargão popular, costuma sempre dar muito mais certo. Quer dizer, a chance de dar certo é maior, tá? Um outro desafio que a gente traz é a questão da capacitação. Aí especificamente a minha área, eu como instrutor de Revit desde 2008, né, trabalhando com software BIM. Então, é muito, muito importante que as empresas investam em capacitação, tá? Ou na contratação de profissionais capacitados, habilitados nas ferramentas, tá? Com know-how para tocar a implantação de forma correta, para tocar os projetos, organizar, modelar, projetar os projetos de forma correta, tá? E fazer com que as coisas sejam fluidas, né? Então, assim, capacitação é um problema. Dificilmente a empresa se predispõe a aderir à solução, porque a empresa tem 50, 60, 70, 150 funcionários. Pô, vou ter que treinar todo mundo, todas as equipes. Pô, qual o custo disso? Só que aí você tem que mudar o teu target ali, né? Tipo, você não tem que pensar como um gasto. Quanto isso vai me custar? Você tem que pensar no investimento. Quanto eu tenho que investir porque esse retorno vai acontecer, tá? É um pouco difícil de falar disso, é um assunto sensível, eu sei que deve ter um monte de gente falando assim, vou investir no cara, dá 2, 3 meses, o cara que ele investir na capacitação dele, ele recebe uma proposta melhor e o que ele julga melhor e vai embora. Enfim, pode acontecer. Ou investir, treinei 50 pessoas, aconteceu um problema, a gente tomou um calote num projeto, teve um projeto cancelado, tivemos um furo no orçamento, vamos ter que demitir o pessoal, aí foi todo investimento. São coisas que acontecem. Então, eu sei que é difícil você tomar essas decisões, mas a gente considera como crucial vencer esse desafio da capacitação. Um outro desafio que a gente destaca é a falta de padronização dos processos. Tá? Isso começa lá no primeiro desafio, né? Que fala ali da questão relacionada a planejamento e objetivo, né? Então, definir estratégias corretas, traçar as metas, fazer o cronograma, ter uma estratégia correta, ter um planejamento correto. Um ponto dentro dessa etapa é a questão da padronização e da escolha dos processos e maturação dos processos. Tá? Eu destaquei ali, equipes começam a modelar sem diretrizes claras, gerando modelos inconsistentes, desorganizados e ineficientes. Quer dizer, você está fazendo um projeto aqui, mas você foi trocando trocando a roda com o carro andando. Então, você foi definindo os processos conforme você foi fazendo o projeto. Aí acabou o projeto, você tem um outro projeto. Então, aquilo que você pegou ali, uma parte você aproveita, outra parte você faz de novo. Então, ficam as informações desencontradas, os padrões. Você vai criando 2, 3, 4 padrões, quando tu vê, tá uma bagunça.
Então, isso faz com que você não obtenha o resultado correto, o resultado esperado, tá? Isso é uma das coisas, na realidade, é uma das 6 coisas, né, que a gente destacou. Uma das outras coisas também muito importantes fala da descentralização, da desconexão entre soluções, tá? Entre ferramentas, tá? Ferramentas desconectadas e dados isolados. Mesmo com software BIM, muitos projetos seguem com silos de informação. Comentei há 2 slides atrás isso, né? Sobre como a indústria atual é desfragmentada, né? Desfragmentada não, é fragmentada, né? Dividida ali pelos silos. Né? Falta de interoperabilidade entre as ferramentas utilizadas, né? E versões paralelas. Isso é um grande desafio, né? É importante se pensar nisso também, tá? Se levar em consideração quando a gente fala de implantação BIM. Por último, fechando ali no nosso top 6, tá? A ausência de indicadores de sucesso, quer dizer, as tais 3 letrinhas ali, né, que o pessoal gosta, né, o KPIs. Esses indicativos são importantes para você mensurar, para você saber se está dando certo ou não. Quando você não tem isso definido, quando tu chega lá na frente e o projeto acabou, tu fala assim, ufa, o projeto acabou, vamos pegar outro. Mas está valendo a pena para você? O que você precisa melhorar? O que não deu certo? Você não sabe, porque você não definiu isso lá no começo. Tá? Então é importante ter esse ponto, né, para que você balize, para que você ratifique. Se está funcionando, você ratifique, ó, está funcionando. Como é que você sabe que está funcionando? Eu tenho os indicadores aqui, ó. A gente reduziu tanto o retrabalho, a gente economizou tanto, a gente economizou tantas horas de mão de obra, enfim. Então, esses aí, gente, são os 6 desafios que eu destaquei e resolvi trazer para vocês relacionados à implantação BIM. Por que a implantação BIM tem tanta dificuldade? Então, trouxe 6 tópicos. Acredito que eles cubram aí a totalidade dos problemas encontrados numa implantação. Depois, se vocês quiserem colocar nos comentários, até acho válido. Tem alguma outra coisa que você identifica e tal, mas acredito que mesmo que tenha, elas estão atreladas a esses pontos principais aí, tá? E aí, gente, pensando nisso, eu resolvi falar um pouco sobre melhores práticas, mas ao invés de só jogar aqui para vocês dicas, melhores práticas, soluções, eu resolvi trazer uma coisa um pouco mais prática. Então, eu juntei as melhores práticas a casos de sucesso. E aí eu trouxe 2 casos que eu destaquei, pesquisei para trazer para vocês, são casos até daqui, tá? Um é de uma empresa de projeto, tá? E outro é de uma empresa de saneamento, fornecimento de saneamento. E aí, gente, eu vou correlacionar os desafios, o que eles tomaram como solução para vencer esses desafios, para fazer o nosso deparo ali, né? Desafio, o que eu trouxe de solução para vencer esse desafio. Só que, em vez de eu só falar, eu vou correlacionar com o exemplo dessas empresas, tá? O primeiro é desse escritório, dessa empresa de engenharia, de projeto de engenharia, chamada SPM, tá? A SPM, ela é uma empresa com sede em Porto Alegre, tá? É uma empresa de projetos multidisciplinares, fez um trabalho de implantação gradativo e sólido. Dentro desse trabalho, o que a gente pode destacar, tá? Fiz ali um depara bem legal, onde a gente coloca ali objetivos claros. Por que implantar BIM? Aí, definição desses objetivos. Os objetivos todos foram definidos antes, né? Objetivos definidos previamente. Atender a necessidade de clientes, tá? Exigências com entregas em BIM, né? Os clientes estavam pedindo,
tá? E uma maior colaboração entre as partes envolvidas, né, entre os stakeholders dos empreendimentos. Então, essas eram as necessidades. O que eu preciso fazer para atender exigências de cliente e aumentar a colaboração entre as partes envolvidas? O BIM se encaixa perfeitamente nesses objetivos. Tá, beleza. Falta de comprometimento e entre as lideranças. Mudança cultural liderada pelas gerências, ou seja, quem puxou essa mudança foi justamente as gerências, aquilo que eu comentei, né? Quando vem de cima para baixo, fica muito mais fácil, muito mais fluido, tá? Porque aí meio que torna-se, eu não gosto muito desse termo, né, mas torna-se uma obrigação, né? O funcionário, por mais que ele avise, ele não concorde, né? Ele acha que vai demorar, que é perda de tempo e tudo mais, tudo aquilo que a gente sabe, né? Aquela resistência à mudança que é normal do ser humano, não só setor da indústria, setor da construção civil, isso é normal, a gente enfrenta no nosso dia a dia de trabalho, em casa, mudança sempre é difícil, tá? Então essa resistência, ela é menor quando vem de cima para baixo. Então, esse é um ponto super importante, tá? Déficit em capacitação, eles investiram pesado em treinamento e trabalharam com um projeto piloto das fases iniciais da implantação, tá? Foi um combo ali de soluções, né? Treinamento mais projeto piloto para fazer essa implantação rodar, tá? Falta de produtividade, falta de padronização, o que foi feito? Elaboração de templates e bibliotecas com elementos de projeto, com base em acervo de projetos CAD existentes, quer dizer, eles pegaram todo aquele acervo de projetos em AutoCAD, eles passaram todas aquelas bibliotecas, aqueles templates, eles passaram tudo para BIM, tá? E isso fez total diferença. Isso é no começo. Não é lá na frente, não é no meio. Ih, vou precisar. Não, é lá no começo. Tá? Ferramentas desconectadas. A adoção do CDE, fundamental. Ter um ambiente comum de dados, que é um ambiente de centralização de informação e de projeto, de modelo, e de tudo referente ao projeto. E não só a centralização de tudo, mas colaboração. Tudo aquilo vai estar disponível para todas as pessoas, todas as partes envolvidas. Aí você resolve uma daquelas necessidades lá do começo, né? Que é de envolver todos os stakeholders, tá? E dar maior visibilidade para todos os stakeholders. Então, a adoção do CDE é fundamental. E referente à falta dos indicadores, com base em metas, objetivos de implantação, os indicadores foram gerados. Por exemplo, melhora significativa da comunicação e visibilidade de projeto, foi um indicador. Redução de retrabalho, outro indicador. Então, no final do projeto piloto, o cara pega lá, quais são os meus indicadores? São esses 8 aqui, esses 16. Vai fazendo um checklist, porra, o que a gente obteve de resultado? Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, mas podia ter sido melhor. Então, você mediu. Funcionou? Funcionou. No final das contas, foi satisfatório? Foi. Então, foi o que a empresa abraçou e continua utilizando até hoje. Tá? Um outro exemplo, né, um outro case de sucesso que eu estou trazendo aí para vocês, de adoção e implementação BIM, é da Saneago, que é a empresa de saneamento básico, fornecimento de água, saneamento básico de Goiás. Tá? Desculpa aí faltou um S ali, comeu o S ali no slide, depois eu vou corrigir. Tá? Eles adotaram o BIM, atendimento à legislação, né? E aí, o que a gente destaca, né? Qual foi o deparo deles? Muito, muito semelhante, embora sejam empresas com produtos, né? As entregas das empresas são diferentes, mas as ações, as soluções, elas são muito semelhantes, tá? E tá correto. É isso mesmo que tem que acontecer, né? O que a Saneago fez? Definição de objetivos definidos previamente, né?
o objetivo principal ali era atender a um novo marco legal de saneamento básico, né? Depois eles trabalharam com redução de custos, aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental. Esses foram os balizadores. O porquê? Por que a gente vai implementar o BIM? Por que a gente precisa mudar o que a gente está fazendo agora, primeiramente? Por causa disso. O que a gente tem para mudar? Então, e para conseguir alcançar esses objetivos, vencer esses desafios? O BIM. Beleza. Em relação à falta de comprometimento e liderança, houve um posicionamento favorável das lideranças da companhia, né, muito porque era um atendimento normativo, né, então era meio que uma obrigatoriedade, tinha que fazer. Então, a obrigatoriedade aparece aqui mais uma vez, né, como um ponto coincidente entre os dois casos. Né? Déficit em capacitação foi feito treinamento, nivelamento de conhecimento e consultoria personalizada. Quer dizer, ele fez um combo até mais abrangente, né? Trabalhou com áreas de consultoria, trabalhou com nivelamento de conhecimento das equipes e treinamento. Isso sanou aí o desafio referente à capacitação, né? Falta de padronização de processos, criação de templates aí muito semelhante ali ao caso da SPM, tá? As ferramentas que são diferentes, aqui tem o Revit como lá, né? Mas aqui a gente também tem o Civil 3D como ferramenta. Elaboração do BEP, tá? BEP é o plano de execução BIM, né? Vamos dizer assim, falando a grosso modo, né? Até para não me estender muito, é um manual onde você tem as práticas a serem adotadas e a estruturação de todo o passo a passo para a implantação e para os projetos serem executados em BIM. Tá? Então, ele é um documento super importante, ele vai trazer as diretrizes da implantação, as diretrizes da utilização do BIM e dos softwares, das soluções, né, adotadas. Então, é vital que ele também seja elaborado e colocado em prática já desde o comecinho. Né? Em relação a ferramentas desconectadas, novo fluxo de trabalho envolvendo o ACC, né, que é o CDE da Autodesk, né, e integrando ali ACC, Revit, Civil 3D. Né, então, você resolve a questão das ferramentas desconectadas e das informações descentralizadas com uma integração entre as ferramentas. Né? E falando um pouco da falta de indicadores, né, houve um acompanhamento integral, né, com métricas e controles, tá? Em cima, eles foram tirados em cima dos objetivos, né, do porquê BIM. Redução de custos, melhora da comunicação, da colaboração, maior confiabilidade, redução do impacto ambiental, tudo isso foi indicador delimitado na fase inicial e foi balizador para a implementação acontecer. Tá? O que eu destaco, gente, em relação aos desafios e as soluções adotadas, é algo meio óbvio, né? Mas a gente não pode deixar de falar. Você vê que tem uma semelhança, como eu falei, embora a Saneago faz instalações de infraestrutura urbana no que diz respeito a abastecimento de água e saneamento básico. O outro lá faz prédio, faz shopping, faz condomínio residencial, faz empreendimento corporativo. São produtos diferentes, mas a solução é a mesma, BIM. Então, os processos são os mesmos. Você vai adaptar a identidade da empresa, né, aos valores, enfim, aos conceitos de cada companhia, óbvio, né, e ao produto de cada companhia, mas os movimentos são os mesmos, tá? E isso é algo a se destacar. Bom, caminhando aí já para o final, né? Falando um pouco da conclusão, acho que é um pouco de tudo isso que eu comentei aqui com vocês, tá? Então, a conclusão ela vai trazer basicamente o que eu já falei, né? Só que de uma forma um pouco mais explicada.
O porquê implantar BIM é essencial. Sem o objetivo claramente definido e alinhado, fica difícil definir os KPIs que tangibilizem os resultados da implantação, além de trazer uma sensação de não funciona ou do jeito antigo era melhor. Isso tudo a gente já comentou, né? É importante que a gente tenha em mente, tá? O porquê, isso é muito importante. Em relação às lideranças, a gente viu nos dois cases que quando a ordem vem de cima, facilita muito. A ordem, no caso, vem de cima, seja porque os clientes estão pedindo entregas em BIM e aí os líderes, os gerentes precisam se mover, né? Os executivos, os gerentes, os coordenadores precisam se mover, ou seja por fato de uma lei, né? Um mandato, um decreto que force as empresas a se atualizarem. Então, ela vem de cima. Vindo de cima, quando você vai descendo, fica muito mais fácil, porque é uma coisa que assim você não tem para onde correr. Tá? Outra coisa a se observar, vital importância na capacitação, tá? Você pode trabalhar essa capacitação, seja por treinamento, que é um modo mais, talvez mais abrangente, né? Mas você pode trabalhar com provas de conceito, testes e cursos de nivelamento, projetos piloto, enfim. A solução, a ideia de solução adotada, ela pode variar um pouquinho, mas ela segue na mesma linha, que é a linha de aprimoramento da equipe, das equipes. Sem isso, fica difícil você conseguir vencer o desafio da implantação BIM. A parte dos processos, super importante, tá? Sem que você tenha isso definido, principalmente no começo, depois vai virando uma bola de neve para você reorganizar, e isso vai estourar lá na frente nos teus KPIs. Você não vai conseguir ter um aproveitamento bom, 100% pleno do que tu está fazendo. Tá? Então é importante essa questão da padronização. Falando um pouco da centralização e colaboração, né? O CDE, gente, ambiente comum de dados é uma ferramenta-chave da implantação BIM. Então, é importante que vocês adotem um CDE. Tá? A gente pode trazer conteúdos, a gente já tem nos nossos canais de conteúdos falando sobre CDE, mas a gente pode trazer em lives futuras, aprofundando sobre esse assunto. Né? Eu escrevi um artigo para a gente recentemente também, no final do ano passado, né? Tão recente assim, o tempo está voando, né? Falando sobre CDE, sobre correlacionando a ACC às normas da ISO 19650. E, por último, mas não menos importante, definir os indicadores, né, para você saber o que está dando certo, o que não está, para onde você está indo. Isso é fundamental. Sem isso, fica difícil você tangibilizar o processo, saber se ele está dando certo ou não. Tá? Bom, gente, é isso. Vamos caminhando para a nossa parte final. Eu aí um pouco mais de 50 minutos. Tá? Gostaria previamente de agradecer aí a atenção de todos. Aí, como sobrou um tempinho para a gente vai adentrar aí na nossa fase de perguntas e respostas. Vou pedir só a ajuda do JP, chamar ele aí novamente, para a gente poder fazer aí esse bate-bola aí com vocês, saber se vocês têm alguma pergunta. Espero que tenham, né? Eu gosto de interagir, como falei. Então, JP, Fala, Flavião. Boa tarde, cara. Tudo bem? Obrigado aí, agradeço. Realmente, mas como você disse, a gente já tem um tempinho. Mas até aproveitar aqui uma dúvida, puxando um pouco aqui para o nosso lado. Quando você falou todo o processo, da metodologia, se a gente puxar um pouco mais para tangibilizar isso e trazer um pouquinho mais para o mundo do software, assim, quais são os softwares indicados assim pela Autodesk para cada etapa do ciclo de vida do empreendimento? Se você puder detalhar ou comentar um pouquinho aí, eu acho que fica bacana também. então, é interessante. Isso varia muito
com o tipo de projeto, com o tipo de construção que a gente está lidando, né? A indústria da construção, como eu falei, ela é bem abrangente, então você trabalha com edificações, você trabalha com projetos industriais, você trabalha com infraestrutura urbana, então o produto ele vai fazer com que as ferramentas modifiquem um pouco, mas a estrutura ela é basicamente a mesma, tanto é que a gente viu nos cases ali comportamentos muito semelhantes. Então, quando a gente fala de produtos, por exemplo, a gente dividindo ali o ciclo de vida em planejamento, projeto, construção e operação, se você fala de aí, se você, independentemente se você fala de construção civil, né, edificações ou a infraestrutura, o CDL é um ponto central. Então, o CDL entraria ali na fase de planejamento e de projeto, né? Então, ter a Autodesk Construction Cloud ali apoiando, principalmente o módulo do Docs, né, que é o CDE propriamente dito, né? Então, seria uma ferramenta. E aí, quando você parte para a parte de projeto, ali dentro das fases de projeto conceitual, estudos preliminares, pode trabalhar com Formit, com Forma, que é uma ferramenta bastante poderosa, trabalha ali com GIS, né? Você pode georreferenciar o teu projeto, fazer análises com base em IA, né? Análise de vento, de clima, enfim, e de volumetria também. Depois você pode pegar essa volumetria e trabalhar ela no Revit, né? Se tratando de edificação, por exemplo, né? Se tratando de infraestrutura, projetos de grande porte, de engenharia, você pode trabalhar com Civil 3D, que é uma ferramenta poderosíssima e própria para isso, né? Para barragens, estradas, rodovias, pontes, viadutos, né? Tem ali o Civil, colabora muito bem, né? E aí, passando à frente, né, para a parte de construção e montagem, para a parte de gestão e coordenação, a gente tem ali os outros módulos da Autodesk Construction Cloud, como o BIM Collaborate Pro, né, para coordenação de projeto, o Build, que é um software de gerenciamento de construção e montagem, mas ele também atua ali na fase de orçamento, na fase até posterior a ela, né, que é a fase de operação e manutenção, né? E para fechar ali, falando de operação e manutenção, o Autodesk tem um software muito poderoso chamado Tandem, que é um software de gestão de ativos, né? Trabalha ali com análise e gestão de dados também, que é bem interessante, né? Você tem os sensores locais, físicos, né? E esses sensores eles são conectados e levam dados em tempo real para o teu modelo na nuvem, né? Lá no CDE, e aí pelo Tandem você puxa o modelo do CDE e faz toda essa gestão do teu ativo. Basicamente, falando ali de AEC, você tem essas possibilidades, né? Mas como eu falei, vai mudar um pouquinho, você está ali falando de infraestrutura, de projeto de construção civil, aí a modelagem você vai fazendo 3D, no Civil 3D, você tem ali um preliminar, em vez de você fazer no Formit ou no Forma, né, que é mais para edificação, você vai fazer no InfraWorks. Então vai mudar um pouquinho de acordo com o tipo de produto, mas o caminho é o mesmo, né? Passa ali pelo centralizador, pelo CDE, e ali você tem o apoio dentro do CDE, atrelado ao CDE, para ferramentas de modelagem, né, para a etapa de projeto, ferramentas de gestão para a etapa de construção e ferramentas de gestão de ativos para operação e manutenção. Próximo. Bacana, bacana, Fábio. Agradeço mesmo, mas de uma forma assim, até aproveitando essa nossa audiência e aproveitando o que porventura vai assistir depois, a Abra Software oferece assim algum serviço de implementação do BIM? Como funciona? Assim, se você puder comentar um pouquinho, eu te agradeço. Boa pergunta. Não sei quem fez, mas até ótimo, porque a gente focado aqui na apresentação, enfim, é até importante frisar isso. Esse suporte à implementação, não só esse suporte à implementação, né, essa parte de consultoria para implementação, como outros serviços que fazem parte desse universo da implementação BIM, a Brasoft oferece,
tá? A nossa equipe Autodesk, ela oferece total suporte, não só a consultoria, mas também a treinamentos. A Abra Software é um centro de treinamento autorizado Autodesk, um ATC, tá? Ministramos treinamentos. Então, falando ali um pouco da capacitação, né? Que é um ponto importante e é um indicador ali de boas práticas para a implantação BIM. Então, tanto a parte de treinamento como a parte de consultoria para a implementação de um piloto, para uma POC, todos esses serviços são oferecidos pela nossa equipe, tá? Então, querendo se informar, pô, fiquei interessado, achei legal, quero fazer um estudo aqui na minha empresa para implantar. Vocês apoiam? Apoiamos, entrem em contato com o nosso time Autodesk. Fique à vontade, meu contato estava no primeiro slide, mas a gente pode deixar os contatos aqui também no chat. O JP pode colocar também. Então, fique à vontade, tem nossos canais, tem o site. Entre em contato conosco, a gente está aqui para ajudar vocês, não só na questão dos softwares, né, de fornecer, vender os softwares, mas também o apoio importante aí, que a gente sabe que é muito importante com relação à utilização das ferramentas, conhecimento, entendimento dos processos, tá? E implementação da metodologia. Bacana, Flávio. Eu te agradeço a audiência que ficou aí até agora aqui conosco. E como você comentou, e no começo eu também frisei, para seguirem os nossos canais, faço um convite também. Logo, logo a gente tem um podcast, soltando um podcast com diversos conteúdos da Autodesk. A gente vai trabalhar Legal, muito muito. bom. Então, sigam os nossos canais e fiquem por dentro. Obrigado, Flávio. Eu agradeço a todos e a Eu que gente se vê em agradeço, cara. breve. Obrigado, Valeu, Flavião. gente. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau, até a próxima.